Então, por definição, aqui tá certo? Acho que só tinha aparecido uma vez. Então, por definição, anemia, então, é o nível de hemoglobina abaixo 2 desvios padrões pela idade, né, e pelo sexo do paciente. Os intervalos de referência podem ter variações, como qualquer exame, né, de acordo com o laboratório. A tabelinha, né, os parâmetros mais aceitos internacionalmente acaba sendo o parâmetro da OMS, né? Então, ela estipula, então, uma hemoglobina, né, considerado anemia, para crianças menores de 5 anos e para gestantes abaixo de 11. Há uma pequena diferença em gestação no segundo trimestre, que é abaixo de 10,5, no terceiro trimestre volta a 11, né? Uma hemoglobina abaixo de 11,5 nas crianças de 5 a 11 anos, uma hemoglobina abaixo de 12 em mulheres acima de 15 anos, crianças na faixa de 12 a 14 anos, e uma hemoglobina abaixo de 13 para homens com mais de 15 anos, né? Não está passando aqui. Aí só para demonstrar que há diferenças de acordo com o nível populacional, né, regiões, até com atmosferas, né, mais acima, mais próximo ao nível do mar, a Sociedade Americana de Hematologia, ela coloca um valor diferente para os homens, né, abaixo de 13,5, mas mantendo a OMS para as mulheres. Em relação à epidemiologia, então, a anemia é o distúrbio hematológico mais frequente, né, na nossa prática diária. Pode provocar, por que ela é importante, né? Pela morbidade que pode apresentar, né, se não for tratada. E a gente tem que pensar na anemia como um sinal, a gente deve tratá-la assim. Porque se a gente não pensa como a doença em si e como um sinal, a gente vai acabar investigando a causa dessa anemia. Em algumas situações podem ser até casos graves, como neoplasias ou doenças autoimunes, entre outras. Em relação aos fatores de riscos, nós temos aí a lactação e a gestação, né, por diluição e por necessidade devido ao crescimento, né, a primeira infância também por uma necessidade metabólica, as mulheres devido à questão da menstruação, né, 2/3 do ferro no sangue do ferro no organismo está no sangue, então as mulheres têm perdas mensais, né, devido à menstruação, e os extremos de idade. Aí, tanto a primeira infância quanto a terceira idade, justamente por ter múltiplas comorbidades, polifarmácias que podem interferir na absorção do ferro no organismo, entre outros nutrientes. Em relação à fisiopatologia, de forma simplificada, ou a gente não está ingerindo, ou a gente está ingerindo e não está absorvendo, ou a gente está ingerindo e está sendo consumido, por exemplo, parasitoses, ou a gente está perdendo, ingere, absorve, mas perde, como, por exemplo, perdas ocultas ou até sangramentos externos, como hemorragias, né? Então, uma alteração na produção, na absorção ou na perda mesmo, né? Entre as etiologias, a mais comum em todo o mundo, né, acaba sendo a deficiência de ferro. Entre outras etiologias, baixa produção dos glóbulos vermelhos, eritrócitos, alterações vitamínicas, deficiências vitamínicas, né, alteração da medula óssea, questões fisiológicas, como a gestação, algumas doenças, como insuficiência cardíaca, enfermidades crônicas, tanto adquiridas quanto autoimunitárias. Então, tem uma vasta... a gente, quando faz a avaliação de uma anemia, a gente está de frente de várias possibilidades, né? Tanto fisiológicas quanto patológicas. Classicamente, se divide as anemias em normocíticas, microcíticas e macrocíticas. A gente vai fazer, nós vamos utilizar essa classificação de acordo com o VCM, volume corpuscular médio. Então, microcítica vai ser uma anemia com VCM abaixo de 80, a normocítica com VCM entre 80 e 100, e aí nós vamos subdividi-las em hipoproliferativas, quando eu tenho reticulócitos abaixo de 2%, e hiperproliferativas, quando eu tenho um nível acima de 2% de reticulócitos. E a macrocítica, quando eu tenho VCM acima de 100. Também subdividida
em megaloblástica, quando eu tenho alteração na síntese de DNA, e não megaloblástica, quando eu não vou ter alteração na síntese de DNA. Aí por doenças crônicas, como cirrose, por exemplo, hepatites. Sobre a anemia ferropriva, então, que é a mais comum, né, habitualmente causada ou por baixa ingestão, ou por ingestão e deficiência na absorção, ou por perdas, por exemplo, como por perda de sangue oculto. A anemia ferropriva, ela sozinha, ela tem um valor preditivo de 10% para câncer coloretal. Então, quando a gente está de frente de um paciente adulto, por exemplo, com uma suspeita de anemia ferropriva, a gente tem que tratar essa anemia ferropriva, entretanto, nós temos que buscar qual é a causa. Esse paciente não está se alimentando, a dieta dele é pobre em ferro, esse paciente tem alguma doença intestinal que não permite essa absorção, ou esse paciente ele ingere, ele absorve, mas ele está tendo uma perda oculta, seja por um pólipo, uma neoplasia, doença hemorroidária, né? Então, tudo isso pode levar a uma anemia ferropriva e a gente tem que buscar essas causas. A anemia de B12 também entra entre as etiologias mais comuns de anemia. Uma anemia macrocítica, no caso megaloblástica, porque eu vou ter a deficiência de B12 e eu não vou ter a síntese de DNA. As fontes alimentares, então, produtos lácteos de origem animal, carne, aves, leite e ovos. Então, eu preciso fazer uma avaliação também da questão nutricional desse paciente, né? Tanto para ferropriva, para anemia por B12 ou por ácido fólico, é interessante a gente questionar os hábitos alimentares desses pacientes. As doenças são semelhantes, né? Desnutrição crônica vai gerar habitualmente deficiência de polivitaminas, né? Abuso de álcool, dietas veganas estritas, cirurgia gástrica, tanto é que pacientes que realizam cirurgia bariátrica, por exemplo, a gente habitualmente, pela questão do fator intrínseco, a gente faz reposição. E a gente tem que cuidar muito da questão da reposição. Se, por exemplo, eu atendi uma paciente que estava repondo B12 com dexametasona. Então, assim, ao invés de repor só a B12, todo mês ela fazia uma injeção de corticoide também, né? Perdeu na pandemia, perdeu-se o vínculo com o colega, né? E ela sabia que tinha que repor, comprava na farmácia com corticoide. Então, às vezes, a gente está atento de que forma esse paciente está repondo a B12. Em relação ao folato, também uma anemia macrocítica, megaloblástica, porque vai interferir na síntese de DNA. Folhas, aí a questão nutricional, folhas verdes vão ser ricas em folato, frutas cítricas, também produtos de origem animal. A deficiência de folato pode gerar glossite, estomatite, algo interessante, a pirexia, que ocorre vespertina, né, que é algo que a gente, quando tem um quadro febril, uma febrícula, a gente sempre, vespertina, a gente pensa em tuberculose habitualmente, né, fica gravado na nossa mente. Mas a deficiência de folato pode causar essa febre na ausência de uma infecção vespertina, né? Fatores de risco também são semelhantes, desnutrição crônica, abuso de álcool, restrições de proteína, alterações gástricas, né? Do folato é citada a deficiência de zinco, que daí não conseguiria ter essa absorção do folato, disbioses, né? Primeira infância, gestação, lactação, são fatores de risco semelhantes para todas as anemias carenciais, né? Quando nós estamos de frente de um paciente que vem com uma anemia, então com uma alteração, né, no que é esperado para a sua hemoglobina, com um VCM aumentado, nós vamos pensar na anemia megaloblástica ou não megaloblástica. Esse paciente ele pode ter deficiência de B12 e de ácido fólico. Nós devemos dosar essas duas vitaminas e caso a B12 esteja num valor que a gente ainda suspeite que possa ter uma deficiência, é interessante a gente solicitar o ácido metilmalônico, que habitualmente ele vem elevado quando o paciente tem deficiência de B12. Por que que é importante? Porque se eu reponho só folato e não reponho B12, esse paciente pode agravar essa deficiência por B12. Então, quando tem essa característica de uma anemia macrocítica, dosar sempre as duas vitaminas e, na dúvida, dosar, solicitar o ácido metilmalônico também. Algumas referências colocam até a homocisteína também, mas o que todas trazem é o ácido metilmalônico, né?
Aí, assim, aqui é só para contextualizar todas as doenças que podem gerar anemia. A mais frequente, que vai ser na nossa prática habitualmente, mais de 80% dos casos, vão ser essas anemias carenciais, ou por ferro, B12 ou folato. Mas doenças da medula óssea, então, que vão interferir na produção das células sanguíneas, neoplasias, né? Pacientes expostos a algumas substâncias, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, dos frentistas, né? Que são expostos a benzeno, podem evoluir com alteração medula óssea e alterações anêmicas também. Exposição a toxinas, o Dr. Otto sabe bem, metotrexato, por exemplo, a gente sempre suplementa ácido fólico, né? Mas tem anticonvulsivantes, por exemplo, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, cita-se também a utilização de penicilinas, sais de ouro, né, que podem causar anemias por deficiência de absorção de nutrientes. Exposição à radiação, a intoxicação por chumbo, abuso de álcool. O álcool ele tem um efeito direto depressor na medula óssea. Então, essa alteração, é claro que aqueles pacientes crônicos, etilistas crônicos, né, pode levar a uma anemia também. Doenças crônicas, então, quando a gente faz toda a investigação, principalmente pacientes mais idosos, com comorbidades, a gente pode estar diante de uma anemia por doença crônica, seja ela hepática, renal, que pode gerar essa anemia, e aí o tratamento acaba sendo da causa base, né? Hipotireoidismo também pode causar alteração. A insuficiência cardíaca, ela entra semelhante à gestação, faz hemodiluição, o paciente geralmente ele é congesto, hemodilui, faz uma anemia também, e por cisalhamento também pode fazer. Doença inflamatória intestinal, por alteração na absorção. O hipogonadismo, quando eu tenho deficiência de testosterona, eu vou ter uma redução também da ativação da medula óssea, podendo gerar quadro anêmico. Reações imunes, então a anemia hemolítica autoimune, a anemia hemolítica aloimune, então nas transfusões, né, por alteração do sistema BO. Infecções, o mais citado e mais comum é o parvovírus, mas tem outras infecções que podem causar, como cachumba, as hepatites virais tão frequentes, né, e mononucleose infecciosa. Distúrbios genéticos, aí entram as talassemias, alterações na cadeia alfa e beta, né, anemia falciforme, esferocitose, alterações enzimáticas, né, a doença da microvasculatura. Da microvasculatura mais por cisalhamento, eu tenho quebra dessas células, né, tem consumo de fatores de coagulação que podem acabar acarretando numa anemia. Esse fluxograma, ele é do Serviço de Telesaúde do Rio Grande do Sul, então ele divide, né, de forma simples, né, interessante que a gente tenha isso à mão, as anemias normocíticas. Então, normocítica, eu tenho que pensar que entra na hiperproliferativa e na hipoproliferativa. Mas a gente não pode esquecer também da deficiência de ferro e, às vezes, da deficiência de B12 ou de folato. Porque se eu tenho deficiência de B12 e de folato e eu tenho deficiência de ferro também, elas vão se equilibrar, porque uma causa macro e outra causa micro. Nesse conjunto, elas vão ficar normocíticas. Então, a gente, né, avaliando o paciente, a gente também deve suspeitar. Não foge, a gente não consegue descartar tanto uma deficiência de ferro, que pode estar no estágio inicial, ou numa deficiência conjunta, que pode gerar uma normocitose. Então, quando eu estou de frente com um paciente que tem uma anemia, então uma hemoglobina reduzida para a sua idade ou para o seu sexo, com o VCM normal, eu vou fazer a avaliação clínica. Eu inicio, então, a avaliação com ferritina, ferro sérico e reticulócitos. Como a normocítica, ela vai se subdividir em hiperproliferativa ou hipoproliferativa, eu vou avaliar a contagem de reticulócitos. Se eu tenho reticulócitos elevados, significa que eu estou precisando produzir mais, eu estou precisando repor. Minha medula está produzindo, está hiperproliferando. E isso, habitualmente, é por perdas. Estou tendo alguma perda. Nesse caso, a gente vai pensar em anemias hemolíticas autoimunes. Então, a gente vai fazer a investigação nesse sentido. Bilirrubinas, indireta principalmente, né, pela quebra, LDH. Caso eu tenha essas alterações nesses exames, eu vou fazer referência ao hematologista para completar a investigação.
Reticulócitos não estão elevados, eu vou avaliar a ferritina. Isso a gente já está avaliando no contexto, né? Isso é só para ficar mais fácil. Caso a ferritina esteja baixa, sugere então uma anemia ferropriva e a gente inicia o tratamento, mas mantém a investigação do porquê que está tendo essa deficiência de ferro, né? A microcítica, então, mais comum é a deficiência de ferro. Então, já estamos com o hemograma, vamos fazer todo o perfil de ferro. A ferritina estando diminuída, confirma o diagnóstico de anemia ferropriva. Lembrar sempre que em anemia ferropriva, em mulheres em idade fértil, sugere-se avaliação de perdas uterinas, às vezes com ecografia transvaginal, e para mulheres pós-menopausas ou idosos, quando tem uma anemia ferropriva, avaliação de trato digestório. A princípio baixo, com colonoscopia, e caso o paciente refira na consulta algum sintoma alto, a gente faz a colono e a endoscopia também. Atualmente a gente solicita a colono, se não tem alterações, a gente prossegue com a endoscopia, para descartar uma perda oculta desse paciente. Ou com sangue oculto também, que ajuda também nesse diagnóstico, né? Então, a ferritina diminuída fecha o critério para anemia ferropriva. A ferritina veio normal, eu posso ter alterações também. A ferritina é uma proteína de fase aguda. Se o paciente tem alguma doença inflamatória, alguma alteração, ela pode estar falsamente elevada. Meu estoque está baixo, de ferro está baixo, mas ela pode estar alterada por essa reação de fase aguda. Aí a gente vai avaliar o ferro para saber se a ferritina é um falso positivo, ela está elevada, não porque eu tenho estoque de ferro, mas por uma inflamação. Avalie o ferro. Se o ferro está normal ou alto, eu vou pensar em distúrbios beta-talassemias, e aí eu vou fazer eletroforese de proteínas, de hemoglobina e solicitar a avaliação com o hematologista. Se está normal, eu posso repetir a série férrica, então capacidade ferropex, o índice de saturação de transferrina, porque eu posso estar diante de uma doença crônica ou realmente de uma anemia ferropriva. Em relação à macrocítica, a gente sempre vai pensar na deficiência de B12 ou de folato, as primeiras, mas nós vamos investigar para ver se tem outra causa. Então, fiz o hemograma, tem a anemia, ela é macrocítica, primeira coisa, suspeita, vou solicitar B12 e ácido fólico. Na dúvida, ácido metilmalônico para confirmar ou descartar a deficiência de B12. Fazer a avaliação dos reticulócitos, caso eles estejam elevados, é a mesma dinâmica de investigação. Tem que pesquisar se esse paciente tem uma doença hemolítica, LDH, bilirrubinas, tá? Caso venham alterados, avaliação hematológica. Se o meu nível de B12 ou de ácido fólico está baixo, eu vou fazer o tratamento, vou repor isso daí. Se não está baixo e meu reticulócitos não estão elevados, eu vou pensar em outras causas para anemia. Doença crônica, por exemplo. Tá? Aí, no caso de doença crônica, não tem tratamento específico da anemia, eu tenho que tratar a causa base. Né? Aqui é só um resuminho de tudo que a gente falou, né? Mas de forma conjunta. Então, VCM baixo, principalmente, vou avaliar a anemia ferropriva e o porquê que dessa anemia está acontecendo, né? Anemia normocítica, avaliação de reticulócitos. A depender elevado ou não, eu vou seguir minha investigação. E a macrocítica, primeira coisa, descartar deficiência de B12 ou de ácido fólico. Normais, eu vou para outra linha de investigação. Em relação ao tratamento, esse tratamento aqui, ele é o tratamento do PCDT, que é o protocolo de diretrizes, é brasileiro mesmo, né? Então, ele recomenda que para crianças a gente faça tratamento de 3 a 6 miligramas por quilo dia, tá? Para criança sem ultrapassar 60 miligramas dia, gestante de 60 a 200, associado ao ácido fólico, pelo período da gestação, adulto 120 miligramas de ferro elementar, e ele cita 15 miligramas dia de ferro elementar para idoso, mas não se justifique. Habitualmente a gente acaba utilizando os comprimidos que tem disponíveis na rede básica, é o de 40 miligramas, né? Tempo de tratamento. Em relação ao tempo de tratamento, há divergência na literatura. Algumas literaturas citam que eu tenho que suplementar o ferro por até 3 meses depois da normalização da hemoglobina.
Outras literaturas, isso aqui do PCDT e do BMJ, sobre anemia. Ele cita que até 6 meses depois que normalizou a minha hemoglobina, eu não estou tratando, eu estou suplementando esse paciente, tá? E, claro, investigando caso eu pense em outras hipóteses, além da deficiência em si do ferro. A deficiência de B12, esse é o protocolo, isso também tem uma variação muito, cada referência cita um tipo de tratamento, esse tratamento é o tratamento proposto pelo Telesaúde do Rio Grande do Sul, né, que é o que a gente acaba utilizando de base na atenção primária. Então, para adultos assintomáticos, o paciente fez o exame, mas ele não tinha, veio com uma alteração, ele não tinha sintomatologia, a gente vai poder tratar com 1.000 microgramas de B12 uma vez por semana, habitualmente até 8 semanas, tá? Para pacientes com sintomatologia, nós vamos fazer 1.000 microgramas a cada 2 dias por 14 dias e depois vamos fazer uma vez por semana também, entre 6 a 8 semanas. Na deficiência de folato, para criança é citada a dose de 1 miligrama, uma vez ao dia, e para adultos de 1 a 5, habitualmente se suplementa por 4 meses. Em relação ao encaminhamento, também a fonte é do Telesaúde, né, que tem os guias de referência da atenção primária. Para emergência, quando eu tenho um paciente com anemia sintomática, principalmente se ele tem alguma cardiopatia, uma pneumopatia, que isso vai gerar uma disfunção importante, inclusive podendo gerar instabilidade, então paciente com dispneia, taquicardia, hipotensão, doença falciforme com crise, né, vasoclusiva, e presença de citopenias, hemoglobina abaixo de 7, neutrófilos abaixo de 500 e plaquetas abaixo de 50 mil. Isso, emergência. Ambulatorial. Investiguei toda a anemia, não consegui chegar a uma conclusão, já é um critério de avaliação com o colega, né, hematologista. Ou, nos casos que eu tenho uma suspeita ou diagnóstico confirmado de uma anemia falciforme, suspeita ou diagnóstico de uma talassemia, ou de outras anemias hemolíticas. Essas são as referências. É isso aí. Não sei se ficou alguma. Dr. Newton, parabéns pela aula, muito didática, mais uma vez brilhante, como a outra aula que o senhor deu também. E aí, talvez uma sugestão para a gente poupar recursos, assim, né? Em vez de pedir ácido metilmalônico, já fazer a vitamina B12, né? O que o senhor acha dessa conduta? Então, é que de pedir a B12 e não... Ah, já pedi junto. Ah, suplementar? Então, na dúvida, né, você tenta beneficiar o paciente. Mas geralmente, porque assim, até a B12, assim como a anemia, ela tem diferenças de referência, você pega Sociedade Americana recomenda um valor, a OMS outra, a B12 também entra nesse limbo. Dependendo do laboratório, dependendo da referência, ela vai ter um valor diferente. Poderia ser solicitado, vai beneficiar o paciente, né? E na dúvida, é melhor testar, né? Mas não é citado isso assim, solicitar os dois. Mas é claro que talvez... Ah, já fazer o tratamento. Ah, sim. Acredito que poderia ser feito também. Não é algo de literatura, né? De fazer, mas acho que pode ser feito. Acho que tudo depende da realidade também, né? Da onde está, se tem disponível ou não o exame e o medicamento. A outra coisa da B12 é que é difícil de achar em farmácia, né, essa posologia de 1.000. Eu já tive vários pacientes que às vezes com 1.000 não encontra, né? Tem a Bedozil, que é de 1.000 microgramas, às vezes não encontra. A gente acaba tendo que passar de 5.000. Uma situação que eu nunca esqueço, estava num plantão, e aí um colega teve um mal súbito, né? E aí, cor anêmico, e a gente desesperado, né? Linfoma, mieloma, né? E era uma deficiência de vitamina B12 por etilismo, né? Ele no plantão, ele estava sempre tomando Fanta, e era uma Fanta que era Fanta com vodka, né? E a gente trabalhou anos com ele,
e não, né, era um cara que se mantinha bêbado, assim, aquele bêbado, sabe, bêbado funcional, né? Trabalhava, todo mundo gostava dele, ótimo médico, quero constar com o doutor fulano, né? É questão social, né, do etilismo, fica mais aberto a tratar. Mas... Todo mundo achava que era diabético, né? Mas... e tem que lembrar outra coisa, além da vitamina B12, do ácido fólico, também da tiamina, né? Quando chega esses pacientes na emergência, quando tá o colega lá que a gente vai atender, né? De repor tiamina também, que esses pacientes ao longo prazo, eles também fazem deficiência de B1 também, né? Pacientes diabéticos, uso crônico de metformina, acabam fazendo deficiência de vitamina do complexo B também, né? No posto? Geralmente tem a de 100 miligramas injeção. É difícil ter sozinho, geralmente ela vem associada, é o Nevrix, né, que habitualmente tem nas emergências, que a gente acaba utilizando associado, né, mas é o que tem, a gente acaba fazendo o que tem. Eu li um trabalho recentemente sobre a reposição de vitamina B, que a sublingual também teria uma eficácia semelhante à intramuscular. Se você sabe de alguma coisa disso aí. É sublingual, na verdade. Tem uma vitamina que foi comparada um estudo com a intramuscular e a sublingual deu, na verdade, uma eficácia semelhante. Talvez, isso que eu estou perguntando, que talvez facilitaria, porque a questão da injeção, às vezes, né, dificulta um pouco o tratamento, né? Tem gente que não gosta de injeção, né? Sim. O sublingual não, mas o tratamento proposto pelo Telesaúde, da URGS, ele cita o via oral, mas não cita, mas é um pouquinho mais antigo. Então, mas esse protocolo da URGS aí de reposição de B12, ele é um pouquinho antigo, né, e não foi atualizado. Nessa recomendação de tratamento, ele cita que não há diferença. Talvez a diferença seja para aqueles pacientes absortivos. Por exemplo, paciente com gastrectomia, bariátrico, não tem como... mas naqueles pacientes que não é absortivo, é carência nutricional em si, provavelmente o que é citado é que não vai fazer o mesmo efeito. O problema é para quem não absorve, né? Aí acaba sendo intramuscular. Falta de absorção. Por isso, talvez tenham feito esse trabalho. Exato. Primeira passagem, metabolismo hepático. Só um comentário sobre a capacidade que a gente tem de usar a reserva, né? Então, eu lembro quando eu comecei a faculdade, na UTI, na sepse, hemoglobina abaixo de 10 era um critério de transfusão, né? Hoje em dia, você não transfunde com hemoglobina de 8, e o paciente está entubado, está em ventilação mecânica, e se você transfundir, você piora o prognóstico do paciente, né? Antes de vir para Toledo, eu trabalhava em Santa Catarina, e o EMOSC de Santa Catarina fez uma campanha espetacular nesse sentido, porque se tinha muitas transfusões com indicação, não é com má indicação, mas assim, não era o mais adequado. E aí eles fizeram uma campanha da questão da transfusão, ela é benéfica ao paciente quando o paciente tem uma hemoglobina abaixo de 7. Aí, claro, há situações que a gente indica abaixo de 8, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, que às vezes com hemoglobina abaixo de 8, ele já está muito desconfortável, porque aí tem menos hemoglobina, ela que vai carregar oxigênio, então você indica. Mas assim, se for para ficar um número, é claro que a gente sempre avalia o paciente, né? Mas o número, ele nos ajuda, acaba sendo abaixo de 7 mesmo, para realizar a transfusão. E uma bolsa, habitualmente, eleva em 3, né, hemoglobina.
Só lembrar para vocês todos que vinho faz sangue, né? Então, se tiver anemia... Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Ah, só lembrar do tratamento, tá? Quando a gente faz tratamento, principalmente do ferro, a gente repete o hemograma em um mês. Em 30 dias tem que ter um aumento de 1 miligrama um a mais na hemoglobina do que estava o paciente, tá? Se caso ele não sobe, a gente pode repensar diagnóstico ou, em alguns casos, indicar reposição parenteral, principalmente para aqueles que têm má absorção, né? Aí dá provinha, não sei se... Há uns anos atrás, a gente tinha problema ainda com os pacientes testemunho de Jeová, né? Era muito difícil, assim. Isso acabou. A gente não vê mais essas situações, assim, difíceis no hospital, né? De evitar a transfusão por ser testemunho de Jeová, né? Era uma situação de frequente acionamento da promotoria pública, né? Para deixar transfundir o paciente. Isso acabou. Agora é uma situação bem tranquila. Não sei se alguém teve alguma situação dessas com testemunho de Jeová ultimamente. Assim, na faculdade sempre surgem as histórias, que a gente não sabe se é real ou se não é, né? Mas tinha uma história de uma professora que fez, independente, né? Tem a autonomia do paciente, mas o paciente que precisava não tem autonomia ainda, porque não tem idade para decidir, né? Mas isso é história, se é verídico ou não, né? Fica aí. Todo mundo tem essas histórias, né? Toda faculdade tem isso. Mas que bom, tá diminuindo, né? Porque se vai fazer bem para a pessoa, né? Porque deixar algo agravar se a gente tem algo disponível. Nem sempre a gente tem, né? Um tratamento. Então, quando tem, o que a gente tem que fazer é orientar, né? Para que as pessoas façam, para que melhore, né? Para voltar um pouquinho da parte ortopédica com relação à anemia, a gente pega bastante no... Então, o parâmetro que a gente usa é abaixo de 9, né? Abaixo de 8, abaixo de 7, mas o parâmetro é abaixo de 9. Então, a gente vê que vai ter vários colegas que vão atuar na regulação, né, desses pacientes. Não vou querer utilizar isso como critério, mas aí a gente calcula as perdas, né, da cirurgia. Então, isso é importante. Comentar, né? Eu falei da insuficiência cardíaca, por exemplo, mas a literatura cita pré-operatório, por exemplo, que abaixo de 8 para transfundir. É uma das indicações também. É claro que o número, principalmente para os acadêmicos, nós temos protocolos, nós temos fluxos. Nada a cabeça do médico. Ele sabe quanto que vai perder e quanto que vai necessitar. Então, o número, né, ele é um parâmetro, mas nem sempre a gente vai seguir à risca aquilo lá, porque nem sempre seguindo à risca a gente vai beneficiar o paciente. E aí, cada caso é um caso, né? E quanto à testemunha de Jeová, eu já tive um caso já de uma menina de 21 anos, que ela teve uma fratura de fêmur e fratura de perna, tíbia e fíbula bilateral. Então, a gente teve um pouquinho de cuidado com isso. Estava com 4,5 de hemoglobina, né? E aí até foi um pouquinho complicado, porque nem protocolo praticamente não tinha para assinar e tudo, né? Aí eu fui lá, entrei, fiz uma pesquisa muito boa, achei um protocolo no Albert Einstein, e tinha lá o protocolo. A gente acabou tendo bom senso, tudo, e acabou tudo dando certo. Mas é complicado. A hemoglobina que transfunde até um critério para estabelecer se o ortopedista opera bem ou mal. O ortopedista que pega o hemograma 14 de hemoglobina, melhor transfundir. Aí você opera mal, né? Esse ficou
alguma coisa? É difícil, o tema ele é muito amplo, é difícil. Porque o primeiro artigo que eu fui ler era um resumo, tinha quase 80 páginas. Então, assim, é muito amplo. Mas, assim, aquele fluxograma ali da gente entender principalmente as principais causas, o que a gente vai avaliar inicialmente, eu acho que já clareia o caminho e facilita, né, caso a gente esteja em frente a um paciente com essas alterações. Aí o valor de referência é menor que 11, tá? É só lembrar da questão que no segundo trimestre é abaixo de 10,5, tá? No terceiro retorna 11 também. A questão 2, a principal causa de anemia no mundo, a gente viu, é a anemia ferropriva. São fatores de risco para anemia. Então, a gestação, a lactação, extremos de idade, primeira infância, né, e mulheres, né? Aí o sexo masculino, em tese, tem um menor risco, né? Não entra nos fatores de risco. Então, a alternativa B. A 4, as alternativas corretas. Eu acho que eu errei. Era incorreta. Essa vai ser anulada, todo mundo ganha ponto. Então, é a incorreta, tá? Ou todas corretas. Funcionou, né? Então, a anemia é o distúrbio hematológico mais comum observado na prática clínica geral, correto, né? A principal causa de anemia no mundo é por doença crônica, por deficiência de ferro, essa está incorreta. Fatores de risco, então, extremidades etárias, sexo feminino, lactação e gestação, correto. Causa mais comum, deficiência de ferro, né? Sobre a classificação das anemias, a incorreta. Então, a microcítica abaixo de 80, a macrocítica é acima de 100, não de 90, é a alternativa incorreta a B. A normocítica é entre 80 e 100, e a hiperproliferativa com reticulócitos acima de 2. Então, a B que está incorreta.